Olá, povo! Bem-vindos à aula de História, bem-vindos à melhor aula para você. Eu sou o professor Marlon, junto comigo, com você, tá aqui o Val, dê um oi para ele. E hoje nós vamos conversar sobre ideias de república. O que é isso, república, professor? Calma, criança, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso hoje, neste momento. Então, para a gente começar a se aquecer, separe o seu material, caderno, separe caneta, lápis, anote algumas informações super importantes dessa nossa aula de hoje, para te ajudar aí a lembrar melhor desse conteúdo, desse assunto, até para momentos futuros. Então, anote, tire suas dúvidas, coloque tudo aí o que você está entendendo da aula, vai te ajudar bastante a estudar. Combinado? Vai fazer bem caprichadinho aí para continuar estudando. Então, o que nós temos para a nossa aula de hoje? Na aula de hoje, nós vamos relembrar primeiro a política brasileira no século XIX, mais especificamente no segundo reinado, no governo de Dom Pedro II. Então vamos relembrar um pouco desses aspectos políticos. Ainda na aula de hoje, nós vamos analisar o crescimento do movimento republicano no Brasil nesse mesmo período. Então, como esse movimento que pediu uma república para o Brasil cresceu. Para a gente começar já entendendo um pouco melhor a aula de hoje, dê uma olhada nessa imagem que está aí na sua tela. Isso. Essa imagem dessa bandeira, você conhece essa bandeira que está aí na sua tela? Você sabe o que essa bandeira representa? Isso, aqueles bons alunos já responderam. Essa foi a bandeira do Brasil durante a maior parte do século XIX, durante o período imperial. Essa é a bandeira imperial do Brasil. Então você percebe aí elementos muito parecidos, muito semelhantes com a atual bandeira do Brasil. Percebeu basicamente o verde no fundo, esse losango mais amarelo, muito parecido com a bandeira atual, mas você tem elementos diferentes. A coroa imperial, os ramos aqui simbolizando a economia agrícola, do fumo e do café, e você tem aqui as bandeiras das províncias brasileiras à época, o símbolo no meio, a esfera armilar do Principado do Brasil, uma referência ainda ao período em que o Brasil era de Portugal, essa história do Brasil. Então é a bandeira de muita história do Brasil e a bandeira do nosso império, da fase do Brasil imperial. Tem semelhanças com a bandeira atual? Tem. Muitos elementos você percebe aí nessa bandeira. Essa é a bandeira enquanto império, mas durante o Império do Brasil, o movimento republicano cresceu no Brasil. E esse é o principal tema dessa nossa aula de hoje, dessa nossa conversa. A ideia de república ganhando força aqui no Brasil. Esse avanço republicano, lá no final do século XIX, foi um processo histórico importante e que conduziu o Brasil de passar de império para a república. A gente vai entender como esse processo foi sendo construído durante o Império do Brasil. Mas, para começar, o que é uma república? Aquela pergunta que você fez no início da aula. O que é isso? República. Coloquei uma resposta um pouco mais simples para você entender. Olha aí. É uma forma de governo onde um presidente é eleito pelos cidadãos ou pelos seus representantes e governa por um tempo limitado. Existe um tanto de tempo exato para aquele governante ficar no poder. O dirigente, esse governante, ele representa a sociedade e ele é o responsável pela coisa pública, pela condução dos destinos daquele local, daquele país. Então, república, uma forma de governo onde o governante é eleito diretamente pelos cidadãos ou por seus representantes e governa por um tempo limitado de tempo, representando toda a sociedade. Ok? República. Continuando, aqui você tem do seu lado esquerdo a imagem do imperador Dom Pedro II do Brasil, já mais para o seu final de vida, mas a imagem do imperador Dom Pedro II. O Brasil era governado por ele desde 1840. Então, desde 1840, o Brasil era governado pelo imperador Dom Pedro II. Mas
Essa ideia de república não nasceu no governo Dom Pedro II. Essa é uma ideia que já estava presente no Brasil em movimentos anteriores ao governo dele, inclusive. Então era um movimento que aconteceu aí antes e depois da independência. Em várias rebeliões que nós tivemos, houve ideias republicanas no Brasil, inclusive mesmo antes da independência. Aqui, ó, na sua tela, algumas desses movimentos que trouxeram a ideia de república para a gente. A Conjuração Baiana, de 1798, e a Revolução Pernambucana, de 1817, são movimentos anteriores à independência. Durante já o Império, o ideal republicano foi retomado na Confederação do Equador, 1824, na Sabinada, que aconteceu na Bahia em 1837, comecinho de 1838, na Cabanagem, no Grão-Pará, lá em 1835 a 1845, e foi retomado também nas revoluções Farroupilha, que aconteceu ali no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e também na Revolução Praieira, já em 1848. Então, esse ideal republicano já havia aparecido em outros momentos na história do Brasil. Antes e depois da independência já se falava em república. Cada um desses movimentos interpretava o regime republicano segundo o seu modo de olhar próprio de cada região com as suas características. Alguns modelos propunham a construção de uma república popular democrática que garantisse liberdade e condições de igualdade social. Então, um governo conduzido, levado por todas as pessoas de maneira igualitária. Já outros defendiam uma participação limitada da população. O povo participaria até um certo ponto, com a imposição da autoridade do Estado e a defesa da ordem. Então, um pequeno grupo deveria governar com força e a população, em geral, com uma participação mais limitada. Cada rebelião dessa, cada proposta dessa, propunha modelos que entendiam os mais adequados. Mas o que você percebe? Havia ideia de república acontecendo em algumas partes do Brasil durante o tempo. Havia essa ideia. Aqui nós temos esse Brasil do século XIX, esse Brasil imperial logo após a independência. Aqui você tem o mapa do Brasil de 1872, então ali no meio desse segundo reinado do governo Dom Pedro II, como está a característica desse mapa do Brasil. Você percebe algumas diferenças para o Brasil atual, o estado de Goiás e de Mato Grosso sem divisão, o Acre não fazendo parte do Brasil, você percebe o Paraná um pouco maior, aí tomando um espaço de onde hoje é Santa Catarina. Existem algumas diferenças no mapa do Brasil aí que você percebe. A monarquia, mesmo acontecendo movimentos que defendiam a república, a monarquia conseguiu reprimir todos esses movimentos e muito se deveu aos recursos que vieram do café. A exportação do café ajudou muito o Brasil a ter recursos para poder armar o exército e ter condições de reprimir esses movimentos que pediam a república ou outras ideias políticas de separação. Agora um quiz para a gente, para você testar até agora os seus conhecimentos. Sobre a situação política do Brasil durante o século XIX. Qual a afirmativa correta?
Sobre a situação política do Brasil no século XIX que nós conversamos, qual a alternativa correta? Claro, houve movimentos que pediam a passagem para a República, saída do Império para a República no Brasil. Houve alguns movimentos em algumas províncias do Brasil que pediam essa passagem política. Para a gente continuar nossos assuntos, dê uma olhada aqui. Dê uma boa olhada nessa imagem que está aí na sua tela. Essa imagem onde você percebe ao centro o imperador Dom Pedro II. E aqui ao centro você percebe a diplomacia empurrando um carrossel. Percebeu isso? Quem está dos lados? O Partido Liberal e do lado esquerdo o Partido Conservador. Os dois principais partidos políticos do Brasil à época. Então você tem o Dom Pedro aí equilibrando os dois, o Dom Pedro II equilibrando os dois partidos e a diplomacia girando essa engrenagem. Então você percebe que eram os dois partidos políticos que estavam se alternando no poder ao redor de Dom Pedro II. Ora governava o Partido Liberal, ora governava o Partido Conservador, e essa charge aqui ilustra um pouco disso. Então, você tem aí a diplomacia entre eles conduzindo os destinos dos dois. Então, mas a maioria da população estava excluída dessa cidadania, essa disputa entre grupos mais ricos da sociedade que faziam parte dos dois partidos. A população ainda estava muito distante do poder político no Brasil. Continuando, a gente tem então o Manifesto Republicano. O que é isso, Manifesto Republicano? Com o objetivo de ampliar o seu espaço na política, um grupo formado por fazendeiros do Oeste Paulista, então fazendeiros do Oeste Paulista, e por profissionais liberais como advogados, médicos, professores, engenheiros, jornalistas, lançou no ano de 1870, o chamado Manifesto Republicano. O que defendia esse documento? O federalismo e a república. Então defendia mudar o Brasil de império para república com o federalismo, ou seja, com uma autonomia um pouco maior das províncias. Muito diferente do que era este Brasil do Segundo Reinado. Então uma mudança política grande. O manifesto afirmava num trecho dele: somos da América e queremos ser americanos. Ou seja, somos favoráveis a que o Brasil adote a república, assim como os demais países da América. Lembre, o Brasil, durante a maior parte do século XIX, foi o único país de toda a América a ser uma monarquia. Os outros países, logo após a independência, foram repúblicas, à exceção do México, num curto período de tempo. Então, república é o restante da América. E o Brasil, único país como monarquia. Então a ideia, já que somos da América, vamos, como todos os demais países, ser república. Basicamente isso que o manifesto dizia. Esse manifesto então inspirou o surgimento de diversos jornais, clubes e partidos republicanos, todos já defendendo então a partir de 1870 mais fortemente a ideia da república. 18 de abril de 1873, cidade de Itu, interior de São Paulo, próxima à capital, São Paulo. Foi fundado o Partido Republicano Paulista, PRP. Partido Republicano Paulista, o primeiro partido oficial, grande, a defender a ideia de república no Brasil, ainda dentro do Império. Dos 133 fundadores do Partido Republicano Paulista, 78 eram grandes cafeicultores do Oeste Paulista. Então você tem aí uma elite agrária, uma elite de cafeicultores defendendo a República, abertamente. Aqui uma imagem que mostra exatamente essa convenção de Itu que criou o Partido Republicano Paulista em 1873. Aos poucos, a partir daí, outras províncias, movimentos de outras províncias aderiram também ao republicanismo, ao projeto republicano, que conquistou também, além dos grandes cafeicultores, aí, as classes médias urbanas. Em várias cidades, movimentos de classes médias urbanas também apoiando a República no Brasil. Até mesmo alguns grupos sociais mais tradicionais deixaram de dar apoio à monarquia, especialmente quando a Lei Áurea acabou com a escravidão no Brasil sem indenizar os proprietários.
Esse foi um desafio para o governo Dom Pedro II enfrentar. A Lei Áurea extinguiu a escravidão no Brasil em 13 de maio de 1888, mas não ressarciu os donos de escravos por terem que libertar os seus escravos. Então, isso desagradou também uma parte de proprietários de escravos no Brasil, que antes até apoiavam a monarquia, passaram agora também a defender o movimento republicano. Atividade para você, leia comigo esse trecho do Manifesto Republicano de 1870. A centralização, tal qual existe, comprime a liberdade, suga a riqueza das províncias, constituindo-as satélites do grande astro da corte. O centro que tudo corrompe e tudo concentra em si. Somos da América e queremos ser americanos. Duas perguntas para você. O que o manifesto está criticando? Segunda, qual o significado da frase somos da América e queremos ser americanos? Vai lá.
você releu o texto. O que o Manifesto Republicano está criticando nesse trecho aí que você leu? Reparou que ele está criticando a centralização política que havia no Império. Ele até diz que essa centralização suga a riqueza das províncias e transforma as províncias em satélites que giram em torno da corte, que centraliza as decisões. Ainda, qual o significado de somos da América e queremos ser americanos? É algo mais ou menos assim que eles estão querendo dizer. Nós também, assim como os outros países da América, queremos ser republicanos. Lembra, nenhum outro país da América era monarquia, só o Brasil, os demais todos república, é mais ou menos essa a ideia. Então o movimento republicano no Brasil estava crescendo. Esse Manifesto Republicano de 1870 e a criação do Partido Republicano Paulista de 1873 evidenciaram muito isso. Movimento republicano em crescimento no Brasil. Esse movimento republicano que está em crescimento, ele se dividia basicamente em 3 grupos distintos, 3 ideias diferentes para uma república no Brasil. Um desses movimentos era liderado pelo jornalista Quintino Bocaiúva, tá aí o retrato dele do seu lado direito para você ver ali. Ele propunha chegar até a república pela via eleitoral, por meio da eleição de um grande número de deputados republicanos. Qual era a ideia? Elegemos muitos deputados que preferem a república, entendem a república como o melhor sistema de governo, e esses deputados vão propor leis que vão transformar o Brasil aos poucos em uma república. Então, pela via eleitoral, e deputados então ligados ao republicanismo para transformar o Brasil numa república e pela via política. Quintino Bocaiúva. Já um segundo movimento, liderado pelo advogado Antônio da Silva Jardim, tá ali a foto dele mais ao seu lado direito em cima, defendia a passagem para a república por meio de um movimento popular. A população tomar as ruas, exigir imediatamente a república e o Brasil se transformar numa república. Já um terceiro grupo, formado pelo major, depois tenente-coronel Benjamin Constant, professor da Escola Militar da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, defendia a instalação de uma república com um governo forte, um governo com características militares. Então, que o exército assumisse aí a ideia de transformar o Brasil de império numa república com um governo forte, características militares. Então, você tem ideias diferentes, mas, enfim, perceba, o movimento republicano está crescendo. Nas classes médias urbanas, entre os grandes cafeicultores, entre grupos descontentes com políticas do Império, mas o movimento estava crescendo no Brasil, exigindo uma república. Ufa, depois de tudo isso, o que você aprendeu na aula de hoje? Você aprendeu que as lutas por implantar a república no Brasil não eram novidades no final do século XIX. Já havia movimentos que pediam a república desde antes da independência do Brasil e depois da independência continuaram algumas rebeliões exigindo isso. Ainda, o movimento republicano cresceu depois da Guerra do Paraguai, a partir de 1870, cresceu esse movimento republicano. Lembra? 1873, criação do Partido Republicano Paulista, que foi o primeiro do Brasil, e a maior parte dos membros desse partido formados por grandes cafeicultores, principalmente do Oeste Paulista. Depois de tudo isso, bons estudos para você. Eu vou ficando por aqui. Tchau, povo!